Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista, aqui na tela da Band Amazonas, para Manaus, mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e o nosso convidado de hoje é deputado estadual pelo Republicanos do Amazonas, deputado João Luiz, a quem eu dou as boas-vindas e agradeço pela presença aqui no Band Entrevista. Eu que agradeço, Neto Cavalcante, eu agradeço a toda a diretoria da Bandeirante pelo convite e poder aqui falar um pouco do nosso trabalho, do Amazonas, do desenvolvimento do Amazonas, aquilo que nós estamos realizando, para que as pessoas que assistem o programa, quando eu estou do outro lado também eu assisto, Maravilha, muito obrigado. Possa também saber o que está acontecendo no nosso trabalho e o desenvolvimento que estamos fazendo aí ao longo, desde 2019, como deputado estadual. Segundo mandato, né, de deputado estadual, já foi vereador também. E aí tem uma escalada, né? É só para deixar aqui todo mundo ciente de quem a gente está conversando, muita gente já o conhece. O deputado João Luiz começou como vereador, 13 mil votos, pouco mais de 13 mil, foi 13.978. Recorde de votos aqui na capital amazonense. Depois, 25 mil votos na primeira eleição. Esteve aqui com a gente na Band na primeira legislatura em que participou aqui no Amazonas e agora retorna mais de 40 mil votos. O que se deve a esse processo de evolução? Neto, eu sempre olho a política como resultado do seu trabalho. E quando em 2018 fomos eleitos a deputado estadual, nós começamos a trabalhar fortemente no interior do estado. Eu já visitei os 61 municípios do interior do estado. Visitei algumas comunidades, pude perceber as dificuldades de cada comunidade, de cada município. E, vendo as dificuldades e sabendo de como resolver ou minimizar essas dificuldades da população, começamos a trabalhar em várias políticas públicas, projetos de leis, emenda parlamentar, pela qual o deputado tem como designar para onde ele quer que venha efetuar o serviço. E isso nós realizamos desde 2018. Então, em 2018 a 2022, avançamos muito. Um exemplo, Neto, foi lá em Humaitá. Só tirar uma dúvida, o senhor conseguiu visitar os 61 municípios ainda no primeiro mandato? No primeiro mandato, visitei os 61 municípios 2 vezes. 2 vezes? Duas rodadas. E Humaitá? Humaitá, em 2019... quando ainda nem se avistava a pandemia, nós tivemos uma ideia de colocar uma usina de oxigênio naquele município. Porque eu vi lá que o Humaitá é um município polo, que tem vários municípios da Calha do Madeira, que fica ali o rodeando, tem Matupi, que pertence a Manicoré, mas é mais perto de Humaitá, pela Transamazônica. E aí nós destinamos recursos para, então, colocar uma usina de oxigênio. E também um tomógrafo. Por quê? A população de Humaitá sempre ia para Porto Velho para poder tirar uma tomografia. E paga. Para poder tirar uma tomografia pelo Sistema Único de Saúde, era dificultoso. Então, se somasse a tomografia, o gasto que a pessoa tinha de ida e de volta, e o gasto de hospedagem em Porto Velho, essa tomografia sairia muito caro. Então, o que nós tivemos a ideia? De disponibilizar recursos de emenda parlamentar para que o Estado viesse ter a aquisição de um tomógrafo e colocasse no hospital. Então, hoje, esse tomógrafo, lá em Humaitá, vem minimizar o impacto econômico na vida das pessoas que precisam. E além do mais, Neto, salva vidas. Porque o médico que atende uma pessoa que teve um acidente de trauma, o médico que atende uma pessoa e com a tomografia ele vai dar o diagnóstico melhor, mais preciso. E isso tem feito a evolução na saúde naquele município. E foi isso que lá, em 2018, que nós tivemos um pouco mais de 50 votos, agora tivemos quase 2 mil votos. Quer dizer, o reconhecimento da população pelo trabalho que estamos fazendo lá. Seja na saúde, seja na educação, seja com as aldeias indígenas, nos Tenharim, que é a tribo Tenharim, ele trabalha muito com castanha. Faz da agricultura castanha, vende a castanha, mas não tinha condições de escoar a castanha. O que nós fizemos? Também destinamos, através de recursos de emenda parlamentares, um carro para ele escoar. Como lá, em realidade,
que o produtor, eles produziam o seu produto e não tinham como escoar para a sede do município para colocar na feira, por falta de automóvel. Nós destinamos 2 caminhões para a Associação de Agricultores daquele distrito de realidade. Então, esse trabalho que nós fizemos no sul do Amazonas foi importante. Isso é um município que nós temos atuado, fora os outros que temos atuado. Como, por exemplo, em Codajás, que quando nós chegamos em Codajás, Neto, eu fui visitar a casa de uma senhora e a senhora estava doente por falta de tratamento na água. Água é vida. E nós conversamos com o governo do estado, destinamos uma parte do recurso, o governo entrou contrapartida para poder fazer uma água de qualidade e esse trabalho está avançando em Codajás. O conjunto Bela Vista, pela qual eu fui visitar, não tinha sequer condições de uma ambulância entrar no conjunto para pegar uma pessoa que estava com problema de saúde. Hoje esse conjunto está todo concretado. Em Codajás. Em Codajás. Quer dizer, isso faz com que as pessoas reconheçam o trabalho do parlamentar. E isso eu gosto dessa devolutiva, porque de quase 25 mil votos em 2018 para quase 45 mil votos agora em 22, um acréscimo quase 20 mil votos. São 20 mil eleitores dizendo o deputado João Luiz trabalhou aqui pela gente. Praticamente dobrando o eleitorado a cada eleição, né? E, deputado, o senhor comentou de visitar as populações e de ter soluções, de trazer soluções. E é só ouvindo as pessoas mesmo, porque muitas vezes elas têm um problema, mas já trazem a solução também, né? E as políticas públicas, muitas vezes direcionadas de cima para baixo, acabam não enxergando a realidade de quem vive, quem mora no local, contribui também, né? Por isso que eu gosto muito de ir no município, Neto. Eu gosto de ir lá na comunidade. Por exemplo, quando eu cheguei em Silves, quando eu fui a Silves, pela estrada, pela M010, o que eu me deparei? Me deparei com os agricultores vendendo na porta da sua casa saco de carvão. E naquele momento que o mundo passou, fazer o trabalho extrativista do carvão trazia prejuízo para a saúde do agricultor e para a sua família. Porque é um mineral tóxico, um mineral que agride o aparelho respiratório. E o que nós tivemos a ideia? De compor com os outros agricultores que já estavam trabalhando com café, de destinar recursos para que essa associação de agricultores pudesse fazer chegar as mudas de café em todos os agricultores que trabalhavam com carvão, para que eles pudessem desligar o forno do carvão e fazer o plantio do café. Hoje, isso em Silves, Neto, é uma realidade. Eu fico muito feliz quando eu vou a Silves e eu passo pela estrada e eu vejo aquela grande maioria de agricultores que trabalhavam com carvão estão trabalhando com café. Deputado, o café está dando certo no Amazonas? Ô, Neto, e é um café de extrema qualidade. O representante dessa associação de Silves disputou em Belo Horizonte com os maiores produtores de café do Brasil e ficou entre os 5 melhores. Olha só. O índice do café ele está sendo testado em Portugal. O grão de Silves está em Portugal passando por teste. E se eles comprovarem a qualidade do café, eles vão comprar café de Silves. Quer dizer, o café é um café robusto, é um café de alta qualidade, mas o agricultor estava precisando de um impulso para poder fazer com que esse produto tão rico viesse trazer benefício. O agricultor ele vendia uma saca de carvão a R$ 25. Hoje o agricultor vende uma saca de café em torno de R$ 1.100. Esse beneficiamento do café está aqui também ou ele está sendo levado o grão ainda in natura para a Europa? Não, ele está sendo beneficiado, porque nem isso para beneficiar o agricultor tinha, essa associação tinha. Nós deixamos recursos para que ele pudesse comprar uma máquina para torrar o café. Eu não entendo nada de café, assim, só de tomar o café, de beber. Mas eu imagino que o principal desafio aqui seja lidar com a umidade, né? Nesse processo de torra, de fazer ele durar mais tempo, né? De ser mais durável. E Neto, fico feliz que está dando certo. Eu aqui. convido todos os que estão assistindo o seu programa, Neto,
nesse momento, a fazer uma visita. Eu fiz um indicativo para essa fazenda de café entrar no roteiro turístico do estado do Amazonas, em construir lá a Casa do Café, para os turistas que vão vir ao Amazonas, poder experimentar o café lá na fazenda, fazer um dia de campo, ver a plantação, ter indústria comprando o café no pé, para você ver a alta qualidade que ele tem. A Embrapa ajudando, as outras instituições ajudando, para que então esse produto seja de qualidade. É um produto que deu certo aqui no Amazonas, já saiu de Silves, está em Presidente Figueiredo. Eu ia perguntar isso, só na região de Silves tem possibilidade de expansão? Já está em Presidente Figueiredo, ali no Ramal da Morena, já está em Rio Preto da Eva, no distrito de Lindóia. E agora, a ideia que nós tivemos e eu indiquei para eles, na contra-safra do café, eles plantar cacau, para que venha a economia nunca parar de girar. Então, já está os estudos para poder plantar o cacau. Já fizeram o teste, já deu certo o cacau, para ver que a terra é boa. É uma nova matriz econômica que surge no estado, maravilhosa. E a gente clama por isso, né? Por ter oportunidades de renda que vão além da nossa indústria, né? E essa matriz econômica, Neto, todo o planeta deseja, que é o café. A segunda bebida mais consumida no mundo só perde para a água. E o café de Silves, agora ele vai ser apresentado, vai ter lá o café robusto de Silves, vai ser apresentado em feiras internacionais. A Amazonas Tour já convidou o presidente da associação para fazer a apresentação do café do Amazonas em feiras nacionais e internacionais. Então vai mostrar para o mundo, para o Brasil, que o café no Amazonas dá certo. Porque a narrativa que se tinha é que a terra do Amazonas não dava nada. Um exemplo também é ali do distrito de Lindóia, né, que nós, quando conversamos com os agricultores, eles começaram a plantar mandioca, fécula de mandioca. E você sabia que toda a mandioca, para se fazer a fécula, era vinda do Paraná? Do Paraná, né? Incrível toda do isso. Paraná. Eu cheguei para o representante da companhia que comprava essas mandioca do Paraná e fiz um desafio com ele, aqui a nossa terra é boa, os nossos agricultores são trabalhadores. Hoje, parte dessa mandioca já está sendo comprada desses agricultores do distrito de Lindóia, que fica ali na M010, caminho de Taquatiara. Então, a gente está mostrando que é possível. Então, vem a tecnologia, vem a estrutura tecnológica, orienta os agricultores investem, começa a disponibilizar as sementes para os agricultores, começa a dar auxílio também econômico para os agricultores e eles estão arregaçando as mangas, estão mostrando que as terras do Amazonas são terras boas. Deputado João Luiz, do Republicanos, aqui do Amazonas. A gente está aqui no Band Entrevista, a gente vai fazer uma pausa 2 minutos, viu, deputado? A gente já está de volta. De volta com o programa Band Entrevista, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o deputado estadual João Luiz, do Republicanos. No primeiro bloco a gente falou muito sobre agricultura e o senhor tem uma ligação muito forte com o esporte também. Queria que o senhor contasse um pouco a sua trajetória, essa sua ligação com o esporte. Você sabe, Neto, que o esporte, ele é uma modalidade que sempre em Copa do Mundo ele une países adversários. Quando entra em campo, não tem lado A, lado B. O esporte prevalece sobre as ideologias, sobre tudo. E o esporte não só une países ou une nações, mas o esporte também une pessoas. Ele faz com que as pessoas se sintam melhor, ele ajuda na saúde. Cada R$1 investido em esporte se economiza 5 na saúde. Olha uma economia barata. Né? Então, o esporte ele vem para preservar a saúde das pessoas, vem para trazer unidade. E em 2020,
nós tivemos uma ideia, juntamente com a equipe esportiva, capitaneado pelo secretário hoje, Jorge, de criar o PELS. O PELS é a extensão do PELC. O PELC é o Programa Esporte e Lazer na capital. E aqui no estado botou o I, Programa Esporte e Lazer Capital Interior. Interior. E aí esse projeto tem ajudado e muito. Por exemplo, esse projeto do esporte está ajudando o município de Envira. Eu recebi um relato de uma mãe que disse assim, Neto, olha, o meu filho não quer tirar o equipamento do PELS. Ele dorme e acorda, que é para outro dia de manhã já está preparado para ir. E ele ficava ocioso em casa, ocioso no smartphone. Esse projeto entrou aqui no bairro da Compensa, onde nós deixamos recursos, botar arquibancada, cobertura da arquibancada, revitalizar o campo do Compensa, que foi marcado por muitas e muitas tragédias. Hoje é marcado por meio do esporte e esse projeto pela recuperação de pessoas e marcado também pela evolução das crianças. Hoje, gira em torno desse projeto, só na Compensa, mais de 400 crianças que recebem equipamento, que recebem ali a orientação do professor, que estão ocupadas no contraturno da escola, que se tornaram melhores alunos, melhores filhos. Então, o esporte não é uma modalidade só esporte por esporte. E qual é a idade que abrange o projeto? A partir de 10 anos de idade, tem várias faixas etárias, de 10 a 14, de 14 a 17, assim vai, porque é o alto rendimento e o esporte comunitário. Então, está abrangendo todo o alto e o esporte comunitário. Porque se não tiver o esporte comunitário, não vai ter o alto rendimento. Nós tivemos aí recente agora um campeão do dardo, que bateu o recorde, está faltando 1,5 m para poder atingir a meta olímpica, para ir para as Olimpíadas de Paris, que saiu de Parintins. E era um atleta que, quando sempre chegava próximo às Olimpíadas, o que acontecia com eles, Neto? Os grandes clubes lá de São Paulo, dos grandes centros, vinham aqui, buscava ele, colocava a roupa daquele clube lá, daquela cidade nele, e ele ia competir nas Olimpíadas. E aonde estaria o simbolismo do estado do Amazonas? Em lugar nenhum. E hoje, por meio do trabalho que está sendo executado na Secretaria de Esporte, esses atletas estão linkados, estão sendo assessorados, tem uma equipe multidisciplinar de alimentação. Eles têm uma grande referência, desculpa, deputado, eles têm uma grande referência lá, que é o medalhista olímpico Sandro Viana, né? Ele é o responsável por estar coordenando esses projetos. Tem o Edgley, que foi um jogador que jogou pelo Internacional, que foi campeão do mundo em cima do Barcelona com o Ronaldinho Gaúcho. Quer dizer, nós temos talentos aqui, pessoas que estão contribuindo com o esporte, do comunitário ao alto rendimento. E aí, todas as modalidades. E isso está na capital, isso está no interior. Tem em Envira, tem lá em Tabatinga. Tabatinga tem esse projeto dentro das aldeias indígenas, que hoje as comunidades indígenas abraçaram o projeto. E esse projeto está sendo renovado, esse projeto está sendo ampliado. O governador Wilson Lima está investindo, acreditou no projeto, acreditou tanto que recriou a Secretaria de Esporte. Pois é, né? O esporte estava ali um pouco tímido, né, agregado ali pela educação, pela SEDU, que agora volta a ter autonomia, né? Volta a andar com as próprias pernas. Por quê? O governador Wilson Lima acreditou quando estava em fundação de alto rendimento, que era apenas uma fundação, alcançou índices e números que estão aí na história. Então, ele tendo essa visão, recriou a Secretaria de Esporte para que venha também receber recursos do governo federal, da Lei Pelé. Com a fundação não podia, com a Secretaria de Esporte hoje tem condições de ter esse link com o Ministério do Esporte. E continua uma fundação para o alto rendimento? Continua. A fundação de alto rendimento que outrora tinha, não terminou. Ela continua dentro da Secretaria de Esporte. Porque a função da Secretaria de Esporte do Estado é o alto rendimento. Mas nós só vamos ter atleta de alto rendimento se buscar lá, base, se né? tiver base. Tem que ter base. Se não tiver base, como vamos ter atleta de alto rendimento? O Sandro Viana foi um atleta de alto rendimento porque alguém acreditou lá na base. O Edgley
foi um atleta de alto rendimento disputando em clubes europeus, brasileiros e europeus, porque teve base. E nós temos talentos, seja no esporte, seja na natação, seja no lançamento de dardo, seja na ginástica artística, seja na luta. Nós temos aqui um celeiro de talentos, e esse celeiro de talento, por meio da Secretaria de Esporte, coordenada pelo secretário Jorge, tem alcançado essas pessoas. E eu vejo um esforço também, por exemplo, de trabalhar esportes que são pouco tradicionais. Eu tenho visto, por exemplo, nas minhas andanças lá na faixa liberada da Ponta Negra, aquelas demonstrações com o badminton, por exemplo, que é um esporte olímpico, mas pouquíssimo praticado no Brasil. Quem sabe se a gente coloca nas escolas, né, um espaço pequeno, consegue descobrir um grande talento. Sabe o que eu solicitei ao governo do estado, Neto? Porque inaugurou muito o Centro de Integral da SEDUC, da escola. E nesses centros tem uma estrutura esportiva belíssima, piscina, campo, quadra poliesportiva, que essa estrutura pudesse estar compartilhada com a Secretaria de Esporte para que aproveitasse os alunos da escola, porém também venha trazer a comunidade para dentro desses espaços esportivos. Sim. Para que ele seja usado aos sábados, para que ele seja usado aos domingos, na parte esportiva. E isso nós vamos estar trazendo a nossa juventude, tirando ela da ociosidade e na prática de esporte. Nós vamos distribuir vários talentos, como essa modalidade que você falou. Um dos sonhos meus, particulares de esporte, é voltar às faixas liberadas dentro das comunidades. Quando eu estava como secretário municipal de esporte, nós colocamos aqui em Manaus várias faixas liberadas dentro das comunidades. Chegava lá, por exemplo, na Zona Leste, fechava a rua e ali tinha o professor de educação física, ali tinha um pula-pula para as crianças, ali tinha uma mesa de tênis de mesa, ali tinha ensinamento da luta, ali tinha aquele golzinho, aquelas brincadeiras antigas que nós praticávamos na infância. Com segurança? Com segurança, né? E isso iluminava aquele espaço e trazia a população para a rua. Sim. Nós precisamos aquecer a rua e não as pessoas ficarem em casas, presas dentro de casas, ociosas dentro de casa, causando problemas de depressão, problema de ansiedade, problemas mentais. E o esporte pode contribuir para minimizar esse impacto na vida das pessoas. Por isso, esse é um projeto que estamos estudando, estamos elaborando, para adotar não só em Manaus, mas também no interior do estado, para que haja um grande mutirão esportivo em todas as áreas, na capital e no interior. E usando até uma palavra que o senhor usou quando falou lá do motor para o indígena, o empoderamento, o esporte também empodera, né? Olha a alegria da criança de dormir e acordar com aquele uniforme, né, em que ele pratica o esporte. Muito bom. E uma das coisas, Neto, que eu também sempre peço para poder atuar no esporte, a família. A gente trabalha na conscientização dos pais. Por exemplo, qual é a criança que não quer ver o seu pai torcendo por ela na arquibancada? Toda. Imagine a criança... Tem orgulho maior, né? praticando esporte e olhar para a arquibancada e ver o seu pai e sua mãe lhe assistindo. E quando ela tem sucesso, ela faz o gol, ela ganha competição, ela vai correr para abraçar com quem? Com o pai, com a mãe dela. Isso é unidade familiar. Nós não podemos deixar a sociedade se diluir, a família se diluir. E o esporte também tem essa articulação de unidade familiar entre filho e pai, porque hoje, na era digital, o que acontece? Isso está se perdendo, porque senta numa mesa, o filho está com o smartphone, o pai com outro, o pai com outro, ninguém se conversa, aquele aquecimento familiar está se perdendo, e o esporte tem essa alavanca para poder fazer essa unidade. Deputado, a gente no primeiro bloco falando aqui da questão do primeiro setor, falou um pouco de interior, mas da área, vamos dizer ali da da BR AM010, 174, né, Figueiredo, Silves, região metropolitana. Aqui para 319 a gente tem um problema com as pontes ali da BR-319
E o senhor tem cobrado uma resolução para esse problema? Eu dei entrada no DENIT. Eu fui em Brasília, fiz o documento, dei entrada no DENIT, questionando o planejamento, porque tem que apresentar o planejamento. Até agora não apresentaram nada. No próximo dia 7, o DENIT vai ter uma audiência pública na Assembleia, aonde o DENIT vai se fazer presente, porque nós vamos cobrar o planejamento. Porque o que não pode, eu estive lá, por exemplo, tem uma escola estadual próximo de uma ponte que caiu. E o que eu ouvi dos pais e ouvi dos gestores? Que para o ônibus dos alunos atravessar a balsa, tem que esperar toda a fila do carro entrar na balsa para que eles possam também ser atravessados. Tem aluno que chega, a aula começa às 7h30, chega na escola às 9h30. Olha o tempo que se perde. Tem situações que os professores têm que levar alimento para os alunos no ônibus, levar a água no ônibus, para os alunos não ficar com fome. Isso tudo nós vamos questionar ao DENIT. E muitos municípios envolvidos nisso ali, né? Careiro, Altazes, enfim, uma série de municípios, né? Nova Olinda também. E o que está acontecendo Manaquiri. hoje, né, é um apagão, porque o DENIT não dá planejamento, a população pergunta, nós não temos resposta e o órgão não mostra planejamento. Então, acredito que a instituição, o DENIT, virá à Assembleia Legislativa, trazendo todos esses dados. Quando vai ser? Dia 7. 7 de junho. Dia 7 de junho. Dia 7 de junho eles vão trazer todos os dados, todo o planejamento. É o que nós esperamos, né? É o que nós demandamos e é o que nós esperamos. Então, a Assembleia Legislativa, vários deputados demandando, porque sabemos da importância dessas pontes, sabemos a importância da evolução dessa região, porque isso está afetando também a economia da região, porque é o Altazes produtor de laticínios, Manaquiri, pesca, Nova Olinda também. Então, isso está afetando a economia, não é só o ir e vir, não. Está afetando a economia. Os caminhões que vinham da 319, esperamos que no atual governo ela seja pavimentada, também deixaram de transitar. Porque como o caminhão vai esperar ali horas e horas, 2 pontes mais a balsa para poder atravessar o rio para chegar no Ceasa? É perda de tempo, e perda de tempo é perda de recurso. Então, usa outros meios. Então, esses questionamentos todos nós vamos apresentar nessa audiência pública, esperamos que o órgão venha responder à população amazonense. Deputado, o nosso tempo chegou ao fim. Quero só agradecer a sua presença e saber do senhor qual deve ser a sua marca aí nessa legislatura. Neto, eu quero agradecer, Neto, o seu convite, o convite da emissora. Estamos sempre à disposição para debater. É muito importante as pessoas conhecerem o que está acontecendo no Amazonas, debater o Amazonas. O Amazonas precisa desenvolver, precisa crescer. O Amazonas é um potencial muito grande. Eu sempre vou em conferências nacionais e internacionais e eu falo que as pessoas que falam do Amazonas de fora, é muito fácil falar de dentro de uma sala, na frente do computador com ar-condicionado. Mas elas precisam pegar o avião, colocar a bota no pé e ir para o interior. Pegar a rabeta, pegar o barco, pegar o avião, ir lá conhecer a logística difícil que tem no nosso estado e falar com propriedade. Porque falar clicando no Google Maps é muito fácil. Mas nós estamos aqui e falamos com propriedade e falamos do que conhecemos porque nós fomos até lá e conversamos com as pessoas que estão lá na ponta. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade desse diálogo aqui, de mostrar para as pessoas o avanço, que nós temos certeza que o Amazonas vai avançar. Paciência, perseverança, nós vamos construindo dias melhores para o nosso povo. E nós vamos trabalhar nessa empoderamento. O que eu quero é empoderar, porque as pessoas, né, a população, elas anseiam por 2 endereços fixos. Um é o trabalho, outro é a casa própria. Exato. Se a nosso povo tivesse esses 2 endereços fixos, que é o trabalho e a casa própria, o povo amazonense sabe arregaçar as mangas e sabe fazer as coisas acontecer. Meu muito obrigado. Obrigado. Deputado João Luiz, deputado estadual pelo Republicanos do Amazonas. Agradecer a você que ficou aqui com a gente mais uma vez em mais uma edição do programa Band Entrevista. Para você uma boa noite e até a próxima.